Glória a Deus. Pronto, já estamos gravando. Amém, Jesus. Você que, porventura, está ouvindo esse culto pelo YouTube, seja bem-vindo. Nós estamos no meio de um culto da família e todo domingo, às 18 horas, nós fazemos este culto. Um culto onde nós nos reunimos aqui. Agora, ultimamente, tem sido pela internet somente, porque não compensa termos um local físico. Ainda estamos muito com medo, né? Todos estão com medo desta pandemia. Mas você é bem-vindo. Conheça lá o nosso site www.igrejadeinterlagos.com.br. E aí você vai ficar conhecendo os horários dos nossos cultos e conhecendo um pouquinho da nossa igreja, tá bom? E como eu falei para vocês, hoje eu vou falar sobre a estatura de Cristo, né? É interessante esse tema porque eu tenho muita coisa para falar para os irmãos, né? E eu acho que eu consigo falar tudo isso hoje, tá? Mas o interessante desse tema é o seguinte, obrigado, Rosana, é que a estatura de Cristo, às vezes a gente fica assim meio que... A gente lê lá em Efésios, nós vamos ler daqui a pouco, Efésios 4, e a gente percebe ali que aquele texto, às vezes, dá a impressão de ser um pouco poético. Existe alguma poesia naquilo que Paulo escreveu. É bonito, é agradável de se ler. É um texto... Mas nós precisamos entender algumas coisas sobre esse texto, que eu vou tentar trazer para vocês, que ali existem ensinamentos profundos, maravilhosos, sobre a nossa vida pessoal. Uma questão pessoal, efetivamente pessoal. Tá certo? Então vamos abrir lá. Efésios 4, de 1 a 16. Muito bem. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e o qual é sobre todos e por todos em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de vós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo,
bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Muito bem. Essa é a estatura de Cristo. Vamos entender um pouquinho disso aí, né? Muito bem. É uma orientação de Paulo, né? O apóstolo nos dá essa orientação para que a gente chegue à estatura completa de Cristo. Perfeito? Existe aí, pode fechar, Eliette. Eu vou demorar agora para outra referência, tá? E eu vou, pode fechar também, Richard, aí, senão fica gravado aqui na gravação. Tá ótimo. Essa estatura completa de Cristo, ela é interessante, né? O texto, como eu falei para vocês, ele é um pouco poético, né? Dá a impressão que a gente está aqui fazendo, está lendo uma poesia, existem várias músicas que já foram feitas em cima desse texto, músicas belíssimas. Eu lembro daquela do corpo ligado, bem ajustado. Como é que é? Acho que era do Asaf Borba. Tem outros grupos que fizeram músicas usando esse texto bíblico. Mas esse texto, ele fala muito forte ao nosso coração. Ele é muito importante ser entendido na sua plenitude, para que a gente possa praticar essas coisas que estão nesse texto. Esse texto é muito rico, ele é muito importante para a conduta do cristão, para a conduta da nossa fé. Então, você presta bem atenção no que eu vou falar. Existe um caminho que nós devemos trilhar para chegar nessa estatura, a estatura de Cristo. E qual é este caminho? É necessário que a gente entenda bem isso. Antes, né, eu preciso falar um pouquinho sobre a nossa Constituição. Né? O ser humano é constituído lá no Velho Testamento, lá em Gênesis capítulo 1 e 2, existe ali a formação do homem, e aqueles textos, eles são fundamentais para que a gente possa entender bem, né, a estrutura do pensamento humano. Né? Esses textos, né, eles nos colocam talvez um peso, se a gente não olhar adequadamente. A gente fica até se sentindo mal, né? Porque fala assim, poxa vida, eu não consigo cumprir tudo isso que o texto manda. Eu não consigo fazer tudo isso para chegar à estatura de varão perfeito. Às vezes eu tenho a impressão que eu nunca vou chegar lá. Às vezes eu tenho a impressão que eu dou 2 passos para frente e 1 passo para trás. Aí chega num determinado ponto da nossa vida, que nem aprender inglês, né? Não é assim, Rosana? Quando a gente vai aprender inglês, chega um determinado momento que parece que a gente não evolui, não é? É mais lento a evolução. É interessante isso. A gente chega num determinado ponto, quando você está aprendendo inglês, pelo menos comigo foi assim, eu só deslanchei mesmo depois que eu convivi com os americanos aqui, e aí eu já falava um pouco de inglês, já sabia um pouco de inglês, e aí quando os americanos vieram eu pude aperfeiçoar bastante. Eu convivi 4 ou 5 anos com eles aqui em São Paulo, e eu fazia tradução simultânea. Naquela época foi uma época que eu aprendi bastante. Mas a sensação que dá é que quando você aprende uma língua, chega um determinado momento que você não evolui mais. E esse texto nos faz, às vezes, sentir desse jeito. Parece que eu não consigo evoluir. Parece que eu estou num determinado ponto do evangelho que parou. Não consigo mais evoluir. Eu continuo fazendo as mesmas coisas, continuam acontecendo as mesmas coisas. Percebe? E isso gera em nós um sentimento. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso também, né? Mas antes eu preciso estudar um pouco da estrutura do homem. E a gente estuda isso largamente aqui nessa igreja, né? A nossa igreja,
que a Igreja de Interlagos, ela tem por hábito de estudar bastante o comportamento humano. Eu não sou filósofo, eu não sou psicólogo, nem nada, mas eu gosto de observar. Eu observo, eu leio bastante e vejo muita coisa que o comportamento humano pode mudar, né? Então vamos lá. Eu separei aqui umas lembranças de alguns textos, algumas pregações que eu já fiz sobre o comportamento humano e sobre a constituição do homem. Então, presta bem atenção. Esse conceito que a gente acabou de ler em Efésios 4, né, ele é um conceito formado para que Cristo seja o centro de todas as coisas, né? Porém, nós estamos inseridos num contexto mundano, com conceitos humanistas, em que Cristo não é o centro, porém o homem é o centro. Aliás, antropocentrismo significa o homem no centro. Percebe? Essa ideia de antropocentrismo, ela é muito antiga. Muito antiga. Se você olhar lá na Capela Sistina, né, da Igreja Católica, naquela pintura maravilhosa onde tem aquele Adão, né, acabando de ser formado por Deus, numa pintura assim que faz essa referência, você percebe que Deus é simplesmente um ator na existência daquela pintura. Os anjos são atores, tudo gira no centro, é o Adão, é o homem que está ali. Ou seja, é uma referência antropocêntrica, não é certo? O humanismo tem uma aparência de bondade, de coisa boa, né? Poxa vida, somos humanos, então vamos valorizar o homem. Ele tem uma aparência de coisa boa, né? A gente vê isso, eu sou da área da educação, eu trabalho com educação e ensino de jovens, então a gente percebe nas escolas esse conceito humanista, né? O humanismo e o antropocentrismo são dois conceitos aonde o ser humano e o homem são o centro do universo. O que parece bom, mas não é. Não pense você que isso é coisa boa, não é. Tem uma certa poesia neste raciocínio, mas é diabólica. Então vamos ver alguns fatos. Alguém tem dúvida do egoísmo humano? Como ele é grande? Ah, mas você pode falar assim, poxa vida, mas eu sempre ajudo as pessoas, eu não sou tão egoísta assim. Ou então eu conheço muita gente que são pessoas desprendidas, mas na sua origem o homem é egoísta. O poder e a dominação são alvos do ser humano. É da natureza do homem dominar as coisas. Percebe? É muito difícil você estar num lugar, né? É muito difícil, não estou falando que é impossível, hein? Você estar num lugar e as pessoas não te notarem. Todos te notam, né? Isso é mal? Não estou dizendo que é mal, mas é uma característica, né? E olha, se você for olhar bem na nossa sociedade, você vai perceber que o mal sempre é produzido pela ação humana. Ou seja, o homem não é bom. Quando o homem foi criado com defeitos na sua personalidade. Tá certo? Se você for olhar, por exemplo, se analisar uma criança, eu sou pai de 3 filhos, os meus filhos já são adultos. Eu tive muito cuidado na educação dos meus filhos, né? Aqui as pessoas que me conhecem sabem disso. Mas uma criança pequena, ela é extremamente egoísta, egocêntrica. Ela sempre é o centro da atenção. Isso é natural.
Isso é da natureza humana. Como é que está certo ou errado? Eu estou fazendo uma avaliação, é uma constatação. Percebe? O homem, por causa da sua natureza egoísta, ele sempre vai... sempre não, formulei errada a frase. Mas o homem, por causa da sua natureza egoísta, é ele quem começa guerras, quem começa as coisas ruins, em que faz coisas más, perversas. É da natureza dominadora do ser humano. Ele é assim. Assim é o homem. Por exemplo, guerras, crimes. Sempre é a mão humana que está lá fazendo. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Guerras, crimes e maldades são todas justificáveis. Aqueles quem as praticam justificam a necessidade de guerras e crimes. O homem sempre vai justificar a sua maldade. Ele nunca assume a sua maldade por completo. Se Hitler tivesse vivo hoje e você perguntasse para ele o que você fez foi certo, ele vai dizer, claro que foi, sob o ponto de vista dele. Percebe? Se Saddam Hussein tivesse vivo hoje, o que ele fez está certo? Claro que está. Se você pegar um bandido lá da Rocinha do Rio de Janeiro, o que você faz está certo? Claro que está. Mas isso não é mal? É, mas é justificável. Eu preciso de grana, eu preciso de dinheiro, preciso subsistir, preciso cuidar da minha família, preciso disso, preciso daquilo. Percebe? É da natureza humana. Nós não temos como fugir disso. Talvez eu não esteja sendo completo na minha explicação. Talvez. Justamente por não conhecer completamente a natureza humana. Mas é o que eu constato, é o que eu vejo. Percebe? Daqui a pouco vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Vocês vão ver. E tem mais. Para que o homem não seja completamente mau, existem freios morais e éticos. E esses freios morais e éticos dependem do meio que se vive. Também é uma constatação. Né? Então existe dentro da nossa sociedade, um freio moral e ético que não me permite fazer o que a minha carne, os desejos dos meus pensamentos gostariam de fazer. Por quê? Porque eu peso aqui na minha consciência que aquilo que eu gostaria de fazer nem sempre é bom para o meu próximo. Isso é um freio moral. É um freio ético. Percebe? Porque se eu tivesse crescido, tivesse tido uma educação falha no sentido de que eu sou o centro, eu sou o melhor, eu faço, eu seria um criminoso. Se não houvesse na minha educação empatia, ou seja, observação pela dor do próximo, pela existência do próximo, que é isso que significa empatia, talvez eu seria um cara dos mais egoístas do mundo, que é provavelmente o que aconteceu com os grandes assassinos da história. Não é? Então vamos ver. Lá no Éden, quando o homem foi criado, essas histórias vocês já conhecem bem, mas eu quero repassar isso daqui para reforçar o que eu estou falando. Lá no Éden, onde se inicia a criação. Ah, mas você é criacionista ou você é evolucionista? Bom, dentro da fé, dentro da minha fé, eu acredito que lá no Éden houve uma criação. Não sei se é a única ou mais uma. Mas ali aconteceu uma criação. E eu entendo que o que está sendo, o que foi feito lá no Éden, em Gênesis, é verdade. Eu acredito que é verdade. Ah, ele, mas você é cientista? Sim, eu sou da área de física. Eu fiz ciência por algum tempo. Eu tenho mestrado em física nuclear ainda.
Ah, mas você... Sim, eu acredito no poder de Deus. Muito bem, lá no Éden, quando começa a criação, o homem foi feito da pior parte que possa existir. Pode abrir lá em Gênesis capítulo 2, verso 7. Gênesis capítulo 2, verso 7. Lá em 2, verso 7, ele fala assim: E formou o Senhor Deus... Aqui a gente vai trocar a palavra Senhor por Jeová, porque essa palavra Senhor, da maneira como está escrita, essa palavra Senhor, na realidade, significa Jeová. Então, formou o Jeová Deus, o homem do pó da terra. Olha que delícia, todo mundo adora um pozinho, né? Um pozinho da terra que eu estou falando, né? É uma delícia. E formou. E deu a ele o quê? Deu a ele fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Presta bem atenção nesse texto. O homem é formado do pó da terra. E Deus deve ter pego ali um barro, deve ter feito um barro, moldou e soprou nas suas narinas. O fôlego da vida. Então nós somos feitos de barro e de pó. E todo mundo gosta de um pozinho. Ou seja, o homem é formado com a pior parte, o pó. Toda mulher que gosta da sua casa limpa briga sempre contra o pó. Né? Ninguém pega o pozinho dos móveis, guarda num potinho e fala: ai, que pozinho lindo. Não é verdade? O pó. A pior parte. E formou o Senhor Deus, ou Jeová Deus, o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então tá aí. Coisa boa o homem não é. E há quem diga que esse sopro aqui não é das coisas boas não, viu? Se você procurar o significado desse soprou aqui, esse soprou não é coisa boa não. Procura lá para você ver depois no grego, no hebraico, e vai ver o significado da palavra soprou. Né? A gente pensa que é um sopro assim, ó, mas não é não. Depois você vê lá. Então, o homem foi criado do pó, sujeira. Pó é sujeira. Pó é coisa que não presta, é desprezível. É uma coisa ignóbil. Aí, por ocasião do pecado, o homem foi feito como Jeová, né? Sabendo do bem e do mal. Vamos ver lá. Né? O capítulo 3 de Gênesis. Vamos lá. 3, verso 1, Eliette, por favor. Diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que Jeová Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto que está da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que o dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então aí começa então o pecado, né? O pecado do homem. O homem já era feito de poeira, de barro, coisas desprezíveis, ruins. E agora, a mulher que Deus deu, que Jeová deu a Adão, comete o primeiro pecado. Ah, mas não foi Adão o primeiro homem? Sim, for. Na realidade, como os dois
eram marido e mulher, né? Então eles eram um só. Tá? Onde que está isso? Aí ele fala no verso 23, 2, 23, não precisa abrir não. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Então tá aí. Depois você lê o capítulo 2 todo, você vai perceber que Adão e Eva eram um, como é num matrimônio, num casamento. Percebe? E a partir do momento em que o homem peca, Adão e Eva pecam, né? Volta lá no capítulo 3, por favor, Eliette. Ele fala assim, no verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz de Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença de Jeová Deus, entre as árvores do jardim. E chamou Jeová Deus a Adão, e disse, onde estás? E ele disse, ouvi tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore que te ordenei que não comesseis? Então disse Adão, foi ela a culpada, ó, essa daí que o Senhor me deu, aquela que me deu, e eu comi. E disse Jeová Deus à mulher, por que fizeste isso? Disse a mulher, a serpente me enganou. A culpa foi da serpente. Olha lá, sempre a gente transfere a culpa para outro, né? Então, 14. O Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda a fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás. Olha lá, pó não é coisa boa. Se pó fosse coisa boa, não seria a maldição da serpente, comeu pó. Todos os dias da sua vida, e por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, até esta te ferirá o calcanhar e tu ferirás a cabeça, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Olha aqui. E disse a Adão, porquanto destes ouvido a voz da sua mulher, e comestes da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás erva do campo. E no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Vamos pular aqui para o 22. Disse o Jeová Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então tá aí. O homem é como um deles. Jeová Deus. Jeová Deus diz para os seus que estão ali, eis que o homem é como um de nós. Você percebe aí esse detalhe? O homem não é coisa boa. Entendeu? O homem não é coisa boa. Cadê? Perdi minha folha aqui. Peraí, achei. Por ocasião do pecado, este foi feito como Jeová, sabendo bem e o mal. Ou seja, está no mesmo nível de Jeová. Que por sua vez expulsou do jardim para que te tornasse, para que não tomasse da árvore da vida. Como Jeová tinha acesso, ou seja, Jeová tinha acesso, mas o homem foi expulso de lá para que não tocasse nessa árvore. Né? Você já ouviu esta frase, né? Nós somos a imagem e a semelhança de Deus.
Já ouviu? Como se isso fosse coisa boa. Percebe? Você já ouviu, né? Não, mas você é imagem e semelhança de Deus. Como se isso fosse coisa boa. Não é. Desculpa te decepcionar. Percebe? Não é, porque a natureza humana, ela é igual à natureza de Jeová Deus. É uma natureza ruim. O homem é ruim. Considerando que somos maus, então, de onde vem essa maldade? Será que é da imagem e semelhança de Jeová? Então, a natureza humana, aquilo que nos torna egoísta. Percebe? Olha que interessante isso. Você vai entender que com Jesus Cristo a coisa não é desse jeito, não. Daqui a pouco você vai ver isso aí, vou te mostrar. Você percebe como a natureza humana, ela é ruim, ela é péssima. Por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança de Jeová Deus. Percebe? Nossa, ele está falando que Jeová é mau? Claro que é! Leia o Velho Testamento, você vai ver as barbaridades que Jeová faz. É simples. Mas Jeová não é o pai? Não. Não é. Por que ele não é? Porque as obras de Cristo revelam a natureza do Pai, que não é a mesma natureza de Jeová. Você quer ver que interessante? A lei não foi dada a Moisés como um pacto para que o homem se reconciliasse, se reconectasse com Jeová? Não é esse o objetivo da lei? Quantos versos a gente leu aqui? Eliette lembra dos versículos, Eliette, que ele fala que quem não cumprir toda a lei, que versículo que é? Põe aí para mim, Eliette. É fundamental você procurar, você entender que a natureza do homem não é boa. Ora, se não é boa, Jesus é a solução. Se fosse a natureza humana fosse boa, Jesus não precisaria ter morrido por nós, uma vez que nós já somos bons. Por isso é necessário nós caminharmos à estatura de Cristo, como está a orientação de Paulo para nós. Eu não sei onde está esse versículo. Mas a lei dada a Moisés, ela tem o objetivo de fazer a reconexão com Jeová, o homem com Jeová. Mas a lei não faz isso. O cumprimento da lei é impossível. O único que fez o cumprimento da lei foi Jesus Cristo. Mas isso não é o suficiente por causa da maldade deste Deus. Este Deus, Jeová, é mau. Ele não é bom. Não pensem vocês que Jeová é um bom Deus. Não é. Se você vai perceber que, olha lá, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, o término da lei. Não é finalidade, hein? É término. A lei acaba em Cristo. A lei finaliza em Cristo. Muitos leem errado esse texto aí, né? Lê o texto como porque a finalidade da lei é Cristo. Não, não é a finalidade, não. É o fim da lei, o término da lei é Cristo. Jesus nos dá uma oportunidade de reconciliação com o Pai, que é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus é o Pai de Jesus Cristo. A esse Deus é que nós devemos honra. Mas daqui a pouco a gente fala mais. A lei, a lei, ela é considerada por Paulo como um muro de inimizades. Efésios 2, 14 e 15. Abre aí. Existe um muro de inimizades,
Um muro que separa o homem do Pai. Abre lá. Efésios 2, 14 e 15. Então ele está dizendo ali, ó. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio. E na sua carne desfez a inimizade. Isto é o quê? O que é a inimizade? A lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Esta lei fazia separação, uma vez que era impossível ao homem cumpri-la por completo. Pois, por isso era necessário o trabalho do sacerdote levita. Jesus, então, nos promete uma nova paz, para que nós possamos sair desta sala de condenação para encontrarmos a vida eterna. Percebe? Senhor Jesus, ele sabia tanto desse detalhe, ele era tão consciente desse detalhe da impossibilidade do homem, por causa da sua natureza, se reconciliar a Deus, que ele veio e se deu morrendo na cruz para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Você percebe? A reconciliação foi efetivada por Jesus na sua morte e ressurreição a favor do homem. Pois pela lei não havia a possibilidade de se estabelecer conexão do homem com Deus. Não tinha essa possibilidade. Abre lá, Colossenses, capítulo 1, 19 a 23. Vamos ver. Colossenses, capítulo 1, de 19 a 23, que ele fala assim: porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Até o 23. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para, perante ele, vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, sou feito ministro. Então tá aí. Queridos, prestem atenção. Prestem atenção nestes textos que nós estamos vendo. Nós éramos estranhos, nós éramos inimigos. As nossas obras eram más, eram ruins, provocadas, feitas por um ser que foi formado do barro, que foi formado da poeira, da desgraça. Você percebe que a nossa natureza é uma natureza perversa, ruim. E o apóstolo Paulo fala assim, olha, vocês precisam chegar à estatura de varão perfeito, que é Cristo. Vamos, não precisa abrir, Eliette, eu vou ler aqui, não precisa abrir não. Em Efésios, como a gente já leu, né? No capítulo 4, ele fala assim: até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Por que a estatura de Cristo? Por que a estatura completa de Cristo? Porque a nossa estatura é ruim.
A nossa formação é ruim. A única estatura boa que existe no universo é a estatura de Cristo. Percebe? Nós somos feitos de barro, de pó, de podridão. Eu sempre faço essa brincadeira, né? Quando eu prego, ninguém gosta do pó. Você não costuma tirar o pó dos móveis e guardar numa caixinha e falar assim, ai, como eu amo esse pozinho. Não, ninguém faz isso. Pó é sujeira. Pó é lixo, é coisa estragada, é coisa ruim. Mas aí Jesus vem e fala, olha, eu vou te dar uma nova natureza. A minha natureza para você. A nossa natureza pende para o mal. Os nossos pensamentos são viciados. Esse é o homem. O homem é um ser vil, podre, estragado. Nós não temos nada de bom. Nada que nós temos presta. A vontade humana precisa de um limitador. Nós temos a tendência para o mal. Se não existisse a ética e os freios morais, nós seríamos que nem os cachorros, que nem os gorilas, que nem os animais. Por isso é que Jesus teve que se tornar homem para conhecer esta podridão. Jesus largou tudo e falou assim, eu vou me jogar na lama e vou comer as bolotas que os porcos comem. Muita gente pensa que esse texto lá em, eu não sei se é Marcos ou Lucas, que fala do filho pródigo, pensa, está falando de um sujeito que gastou toda a sua glória com prostitutas, com pessoas vis, más. Jesus colocou numa bandeja, colocou como se fosse um grande banquete a sua glória, para que os podres, os doentes, os estragados, as prostitutas, os velhacos, todos eles comessem. Foi assim que Jesus gastou a sua fortuna. É engraçado, né? Depois você dá uma lidinha no texto, lá nem sei onde que está. Depois você procura lá o texto do filho pródigo. Todo mundo pensa que ele está falando ali de uma pessoa qualquer e tal. Não, aquele sujeito lá é Jesus. O filho pródigo é Jesus. Ou Jesus não gastou a sua vida com as prostitutas? Não estou dizendo que ele pecou com as prostitutas, não é isso, percebe? É. Ele não comeu as bolotas que os porcos, nós somos os porcos. Ele gastou toda a sua glória, toda a sua riqueza, ele gastou com a podridão, que somos nós, os podres. Jesus conheceu as necessidades e as fraquezas humanas. Então, quando Jesus nos promete alguma coisa, quando Jesus nos propõe alguma coisa, ele não está propondo algo impossível, como se tivesse, sabe assim, ai, Jesus é tão sublime, ele me propõe isso, me propõe aquilo, mas eu não consigo, aquilo lá é a perfeição, eu jamais... Não, Jesus conheceu a desgraça. Jesus conheceu a podridão. Deu para entender? Então, aquilo que Jesus nos promete, nos dá, ele nos dá exatamente na medida
Porque ele conheceu a podridão humana. Não é algo sublime, inatingível. É atingível. Porque Jesus esteve aqui. Teve um corpo como esse. Você está entendendo? Jesus deu o seu corpo para que nós pudéssemos ter vida. Jesus morreu para que nós pudéssemos. Depois a gente discute as questões da morte de Jesus, da sua ressurreição. Nós precisamos trilhar um caminho. Jesus trilhou um caminho. E nós precisamos trilhar esse caminho. Que é um caminho bastante interessante para que nós possamos ter a estatura de Cristo. Percebe? Jesus não nos promete coisas impossíveis. Se ele não tivesse vivido com um corpo humano, Jesus não saberia o que é possível ao ser humano ou não. Põe isso na sua cabeça. Jesus não é algo impossível. É possível, sabe por quê? Porque ele viveu aqui, ele conheceu a nossa desgraça. Ele conheceu a nossa dificuldade em aguentar as tentações. Jesus conheceu a dor. Jesus conheceu a fome. Jesus conheceu a doença. Quando Jesus curava, ele via uma pessoa cega, ele devia pensar assim na cabeça dele, falar assim, meu Deus do céu, eu consigo enxergar, esse homem não consegue. Já pensou? Que coisa horrível que ele está vivendo. Ele não consegue enxergar. Aí Jesus vai lá e cura. Jesus sofre porque aquele sujeito é cego. Jesus sofre porque aquele sujeito é leproso. Jesus sofreu por causa daquela mulher com o fluxo de sangue. Jesus sofreu pelo seu pecado. Veja bem o texto. Agora eu vou entrar bem em Efésios. Tá bom? Depois você pode até pegar esse vídeo e observar o que eu vou dizer agora. Presta bem atenção. Nós temos uma vocação e nós somos chamados para essa vocação. Percebe? Você sabe o que é vocação? O que é estar vocacionado? Por exemplo, eu, Hélio, a minha vida inteira, eu descobri que eu gostava da área de exatas quando eu estava lá na 7ª série, que naquela época, hoje chama 8ª série. Mas lá na 7ª série eu descobri que eu gostava de matemática, que eu gostava da área de exatas. Eu curto exatas. Exatas é uma coisa muito legal para mim. Agora, português, meu amigo, não sei escrever uma frase sem cometer meia dúzia de erros. Se tiver 10 palavras, 11 eu vou escrever errado. Mas matemática é diferente para mim. É a minha vocação. É a minha tendência. Percebe? É o meu gosto. Minha mãe queria que eu fizesse medicina, meu pai queria que eu fizesse contabilidade, ela quase que me obrigou a fazer odontologia, eu não fiz, porque eu não gosto. Eu não gosto. O que eu posso fazer? A minha vocação é a área de exatas. Então eu vou para a área de exatas, é o que eu gosto de fazer. Isso é vocação. Agora, Jesus falou que nós temos uma vocação. Sabe por que você tem essa vocação? Porque você crê em Cristo. Essa é a sua vocação. Nós somos vocacionados por causa da nossa fé. E nós fomos, então, chamados. Percebe? Isso é a vocação. Então, primeiro, a sua vocação é a sua fé. Você ama Cristo. Você gosta, você curte. Você acha legal, é bacana para você, assim como matemática é para mim? É assim para você com Cristo? Ótimo, isso é a sua vocação.
Ora, se nós temos essa vocação, então nós precisamos começar a olhar para dentro de nós. Vamos olhar para dentro, para aqui, ó, para o meu ser, para as minhas atitudes. Então nós devemos trilhar o caminho da humildade e mansidão. Você quer a estatura? Seja humilde e manso. Deu para entender? Por exemplo, tem gente que fala assim, não, porque eu sou aguerrido, porque eu não levo desaforo para casa, porque eu vou e luto e conquisto, e porque se eu tiver alguma coisa errada, eu vou chegar lá e vou arrebentar, e eu quero os meus direitos. Tá fora, velho. Tá fora. Seja manso e humilde. Pratique a humildade e a mansidão. Não se importe em perder. Se você está perdendo algo, alguém está tomando vantagem sobre você. Não estou dizendo para você ser bobo, não é isso. Mas seja humilde, seja manso. Tenta encontrar soluções para os problemas de maneira mansa, de maneira humilde. Nós temos que ter mansidão, nós temos que ser longânimos, ou seja, ter um ânimo longo. Nós temos que ter paciência. Nós temos que suportar uns aos outros. Não é aguentar, não. É dar suporte uns aos outros. Percebe? Dar suporte. Não é suportar de... eu tenho que te aguentar, né? Você é uma desgraça, eu vou ter que te aguentar porque Jesus mandou que a gente tem que suportar. Não é isso, queridos. Nós precisamos dar suporte. Tem alguém precisando? Tem alguém necessitado? Então você vai lá. Está precisando da sua oração? Está precisando do seu amor? Está precisando do seu conselho? Está precisando de você? Então isso é dar suporte. Outra, não está no texto de Efésios, tá? Nós precisamos buscar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Como é que nós vamos encontrar a unidade do Espírito? O que é que significa buscar a unidade do Espírito? Parece poesia, mas não é poesia, é uma coisa prática. Unidade, você tem que ser um com o Espírito Santo. Você tem que estar unido ao Espírito Santo. Você sabe como é que você se une ao Espírito Santo? Buscando a paz. E é o que está escrito lá. Pelo vínculo da paz. Pela ligação que você tem com a paz. Você é uma pessoa de paz. A pessoa beligerante, como a Eliette gosta sempre de falar. A pessoa guerreira, que gosta de briga, que não tem sangue quente, papapá, não sei o quê. Não vai conseguir se unir ao Espírito. Porque não tem paz. Percebe? A graça foi dada a cada um de nós. Graça significa disponibilidade de Deus em te perdoar. Disposição do amor de Deus em não olhar para as suas maldades. Percebe? Segundo a medida do dom de Cristo. Vocês estão entendendo como que buscar a estatura é um caminho que nós temos que percorrer. Você tem que olhar para dentro de você, olha aí dentro, olha aí, olha aqui dentro, assim, ó, e fala, eu sou uma pessoa assim, eu sou, sabe, começa a mudar isso daí em você. Está aqui, não? O texto está claro. Como é que a gente vai conseguir chegar à estatura de Cristo? É mudando o nosso comportamento. Por quê? Porque o nosso comportamento
é um comportamento, falei errado, nós temos que mudar a nossa natureza, porque a nossa natureza é uma coisa podre, estragada. Ah, mas eu sou podre, se eu sou estragado, se eu sou ruim, como é que eu vou conseguir? É simples, pela fé. Não foi isso que a gente viu agora há pouco? A fé não é a sua vocação? E olha, eu vou dizer mais, hein? Nós somos culpados. Nós somos culpados pela igreja estar dispersa. A culpa é nossa, a responsabilidade é nossa. Nós precisamos estar convencidos de que a igreja de Cristo é uma só. Não é a igreja de Interlagos, é a igreja batista, a igreja fulana. Não, a igreja é uma só. Sendo boa ou não aos meus olhos. A igreja não tem que ser boa aos meus olhos, tem que ser boa aos olhos de Cristo. Nós não estamos aqui para julgar as igrejas dos outros. Eu só não vou praticar aquilo que eu acho que é errado das igrejas dos outros. Se o fulano lá está fazendo tal coisa e eu acho que aquilo não é certo, eu só não vou fazer aqui. Ele acha que é, o problema é dele. Não tem problema nenhum. Aí depois Cristo é que vai fazer o julgamento. Vamos caminhando aqui para o encerramento, tá? Presta bem atenção. Olha só como Cristo é grande. Olha só como a obra de Cristo é gigante, é gigantesca. Né? Continuando lá em Efésios, tá? 4:8, ele fala assim: subiu ao alto, levou o cativo, o cativeiro, e deu dons aos homens. Efésios 4:8. Olha que interessante. Olha que grandeza. Olha como Jesus é... Jesus é maravilhoso. O 9, ele fala assim, ora, isto ele subiu, que é, senão, que também tinha antes descido às partes mais baixas da terra, ou seja, além de Jesus conhecer a natureza humana, ele deu um pulinho lá no inferno para conhecer o inferno. O inferno não conseguiu segurar Cristo, porque só entra no inferno quem tem pecado. Quem não tem pecado não entra no inferno. O inferno regurgitou a Cristo, não aceitou a Cristo no inferno, porque ele não tinha pecado. Aí depois ele subiu. Depois ele foi lá para cima. Olha o 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Olha o 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Para quê? Para que ele fez isso? Para que nós fôssemos aperfeiçoados. Para a obra do ministério, para a edificação, crescimento do corpo. Percebe como é bacana isso? Olha a grandeza de Cristo. Até que cheguemos à unidade e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura de Cristo, à perfeição de Cristo. Percebe? E olha a conclusão desse capítulo aí, desse texto que a gente leu. Né? A conclusão do esforço tremendo que Cristo teve, até que todos cheguemos à unidade. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, ou seja, essa unidade da fé, essa estatura, nos formará pessoas maduras no Evangelho. Esse é o objetivo do dom de Cristo. Nos transformar em pessoas maduras, não meninos. Pessoas que conseguem olhar um vento de doutrina, um engano de homens,
que enganam fraudulosamente. Percebe o objetivo da estatura? É você vencer esses ventos de doutrina. Já não é mais, ele não está mais falando de pecado aqui. Ele está falando de uma coisa mais profunda e elevada, que é aquilo que te convence que a obra de Cristo não é o suficiente. É o vento de doutrina, é o engano dos homens. Você consegue, é só você praticar o que está nesse texto. E aí ele fala assim, para que não sejamos mais meninos. Ah, isso aqui eu já li. Olha que interessante. Abre lá de novo, Eliette. Tem um pedacinho de texto que eu quero ler. Ele termina o texto assim, olha, antes, seguindo a verdade em amor, não é em obrigação. Ele está falando aqui, ó, seguindo a verdade em amor. Ou seja, você vai seguir a Cristo porque você ama. Mas olha só, antes de eu seguir a verdade com amor, em amor, eu tive que praticar o quê? Eu tive que praticar a humildade, a mansidão. Eu tive que praticar coisas que me desvencilhasse desse mundo. Então, irmãos, não deixe de dar atenção profunda a esse texto na sua vida pessoal. Esse texto, ele é pessoal, ele não é uma poesia, ele não é um poema. Ele é um texto que está falando da nossa vida pessoal. Que ele fala assim, seguindo em amor. Percebe? Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de uma das medulas. Perdão, me perdi aqui. Sobe um pouco. Sobe um pouquinho, Eliette, que eu me perdi. Lá embaixo, no 16. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Queridos, esse texto não é poético. Ele é um texto bonito, mas ele não é uma poesia aonde a gente pensa assim, né? Ah, esse texto é sublime, eu jamais vou... Vai conseguir. Ele está te dando aqui algumas dicas importantes sobre como você pode proceder para chegar à estatura de Cristo. Quando ele fala lá que ele deu uns para dons, uns para pastores, outros para evangelistas, outros para isso, ele está falando assim, olha, presta atenção. Né? Que ele fala assim, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, doutores. Ele está falando aqui, ó, que a igreja tem hierarquia, e se a gente obedecer a hierarquia, nós vamos agregar para a nossa vida espiritual coisas muito boas. Nós vamos crescer. Nós vamos ser aperfeiçoados. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, saiba você que a operação destas coisas na nossa vida, nós vamos facilitar a obra do Senhor Jesus e nós vamos caminhar para a estatura de Cristo. Nós vamos ganhar a força que Cristo teve para vencer o pecado. Deu para entender? Queridos, é isso. Nós precisamos mudar a nossa vida. A nossa vida é podre. Olha, pega ali as coisas que você tem na sua vida e dá uma observada no que é que você precisa mudar. E faça um propósito com Deus. Vai lá, busque em oração. Deus, eu sou muito pão duro, Deus. Eu preciso melhorar essa pão durice no meu bolso. Eu quero, mas eu não consigo. Deus, eu preciso. Começa a orar.
Ah, Deus, eu sou uma pessoa que eu falo muito palavrão, Deus. Eu preciso melhorar nesse aspecto. Vai lá e ora para Deus. Fala, Deus. Olha, eu tô vendo muito. Eu tô falando muito palavrão. Eu sei lá o quê. Deus, eu preciso da sua ajuda. Começa a praticar a humildade, a mansidão. Eu duvido que Deus não te ajude. Eu duvido. Que Jesus não é mentiroso. Jesus é verdadeiro. Se ele falou, está falado. Ele conheceu a sua dificuldade. Ele conheceu as suas necessidades. Então vamos caminhar. Vamos caminhar para a estatura de varão perfeito. Vamos lá. Amém? Tenho dito. Deus abençoe a todos. Pastor Valdo, é com você. Eu vou parar a gravação aqui.